Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana na Corte Superior Trabalhista. E veja o que preparamos para esta edição. McDonald's é condenado por obrigar a atendente a ficar nua diante de colegas. Médica consegue rescisão indireta do contrato de trabalho por falta de segurança em UPA na Rocinha. No quadro Quero Post, vamos saber se o trabalhador pode faltar ao serviço sem prejuízo no salário quando prestar exame vestibular ou Enem. E ainda, seminário no TST discute prevenção de transtornos mentais relacionados ao trabalho. O Revista TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, considerou válida a extinção do contrato de trabalho de um eletricitário que recebeu aposentadoria especial. A SDI entendeu que a concessão do benefício resulta na extinção do contrato. O eletricitário teve direito à aposentadoria especial pelo INSS depois de 30 anos trabalhando na Copel Distribuição. O benefício foi concedido ao empregado por ter trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou integridade física por muito tempo. Com a aposentadoria especial, o contrato de trabalho dele com a Copel foi rescindido. Com isso, o empregado entrou com ação na Justiça pedindo que a rescisão contratual fosse anulada, porque queria permanecer no emprego. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná aceitou o pedido por entender que mesmo a aposentadoria sendo especial, não implicaria a extinção do contrato. A Copel Distribuição recorreu à terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, alegando que o empregado trabalhava em área de risco e, por isso, não poderia continuar exercendo a mesma função. A empresa afirmou ainda que realocar o empregado seria uma medida de constitucionalidade duvidosa, devido à exigência de concurso público. O recurso foi aceito na terceira turma, uma vez que a aposentadoria visa proteger o trabalhador de condições nocivas do ambiente de trabalho. O eletricista recorreu, então, à Seção 1 de Dissídios Individuais, mas o relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann, negou o recurso. O ministro explicou que a SDI firmou entendimento no sentido de que a concessão da aposentadoria especial acarreta a extinção do contrato de trabalho. O ministro ainda observou que a lei veda categoricamente a permanência na mesma função depois que o benefício é concedido, sob pena de cancelamento automático. Por isso, os ministros da SDI decidiram, por unanimidade, negar o recurso do empregado, extinguindo o contrato de trabalho dele com a Copel. E tivemos outro julgamento de destaque ao longo da semana. E quem conta pra gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai. Oi, Ana. O caso da SDI2 dessa semana é sobre um trabalhador que ocupava cargo de gerente de relacionamento administrativo e de conta do Banco do Brasil havia 16 anos, quando perdeu a função e voltou a ocupar o cargo de escriturário. A discussão entre os ministros foi sobre a gratificação perdida pelo trabalhador. O empregado recorreu à Justiça Trabalhista, alegando ser proibido retirar gratificação de função recebida por mais de 10 anos, levando em conta o princípio da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem. O ex-gerente do Banco do Brasil entrou com pedido de tutela de urgência que foi concedido em primeira instância, em conformidade com a súmula número 372 do TST, que garante ao trabalhador que recebeu gratificação de função por mais de 10 anos a manutenção da bonificação salarial, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. O banco recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. O pedido de tutela de urgência foi aceito parcialmente pelo regional, que, apesar de ter entendido que faz parte do poder diretivo do empregador dispensar o empregado do exercício de função de confiança, mesmo assim, a súmula deveria ser respeitada. A instituição financeira ainda recorreu à Seção 2 de Dissídios Individuais do TST, insistindo que o trabalhador havia alcançado desempenho ruim nas avaliações e que, por isso, foi afastado do cargo.
A relatora do caso, ministra Maria Helena Malman, lembrou que a discussão era sobre a manutenção da gratificação concedida por mais de 10 anos e não sobre a retirada da função. Para a ministra, existe a obrigação de o banco manter a estabilidade financeira do ex-gerente. Portanto, é incontroverso que o recorrido recebeu a gratificação de função por prazo superior a 10 anos em virtude do exercício de cargo de confiança, o qual foi dispensado, deixando de perceber a partir de agosto de 2016. Aqui observe que o poder diretivo do empregador confere a prerrogativa de nomear ou destituir o empregado do cargo de confiança com ou sem justo motivo, a qualquer tempo. Todavia, é vedado ao empregador retirar a gratificação de função percebida ao longo de mais de 10 anos, em razão do princípio da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial nos termos da súmula 372 desta Corte. O ministro Renato de Lacerda Paiva ressaltou que a retirada do empregado do cargo de gerente foi baseada apenas no resultado da avaliação. E o fundamento é o seguinte: ele foi descomissionado na função de gerente geral por motivo de desempenho satisfatório por não ter alcançado por poucos décimos a média exigida. Veja a sutileza da questão. Então, penso que fez muito bem a autoridade impetrada de conceder aqui a tutela provisória de urgência nesse caso. O ministro Douglas Alencar Rodrigues também reforçou o voto da relatora e chamou atenção para a importância da apuração do quadro fático probatório. Eu gostaria só de remarcar a necessidade de que nós, em mandados de segurança, em recursos ordinários, em mandados de segurança, devemos, sim, examinar com a cognição possível, compatível com a tutela provisória antecipatória deduzida, os elementos de convicção produzidos. E o eminente ministro Renato enfatiza o aspecto fático que é decisivo para manter a decisão regional. De forma unânime, os ministros da SDI2 negaram o recurso do banco e mantiveram decisão regional que garantiu a manutenção da gratificação ao ex-gerente. E a Justiça do Trabalho bateu recorde e arrecadou mais de 819 milhões de reais durante a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorreu no mês de setembro. Esse valor foi diretamente para os trabalhadores que já tinham ganhado o processo na Justiça do Trabalho, mas que ainda não tinham recebido o pagamento das dívidas. O evento realizou mutirões por todo o país e conseguiu executar as sentenças por meio de leilões e bloqueios de bens dos devedores ou por meio de acordos com as empresas. E no próximo bloco, no quadro Quero Post, vamos saber se o trabalhador pode faltar ao serviço sem prejuízo no salário quando prestar exame vestibular ou Enem. O Revista TST está de volta e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da 3ª turma. A empresa responsável pela franquia da lanchonete McDonald's na América Latina foi condenada a indenizar em R$30 mil uma atendente que foi acusada de furto e obrigada pela gerente a tirar a roupa na frente de 2 colegas. O TRT do Rio de Janeiro havia afastado a condenação da empresa por entender que a imediata revista íntima e pessoal, sem contato físico, em local reservado e realizado por pessoa do mesmo sexo e com acompanhamento da gerência, foi uma exceção. Já no TST, o entendimento foi outro. O relator do recurso, o ministro Maurício Godinho Delgado, destacou que a situação atentou contra a dignidade, a integridade psíquica e o bem-estar pessoal da empregada, cabendo assim o direito à indenização. A decisão foi unânime. E a 8ª turma reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma médica que prestava serviços na unidade de pronto atendimento da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado,
com a justificativa de que o problema de segurança é de responsabilidade do Estado e que a médica sabia desde o início do contrato que atuaria numa área com segurança precária. A médica recorreu ao TST, mas embora o pedido de rescisão indireta se baseasse também no fato de que o local não oferecia segurança aos trabalhadores, a decisão da relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, foi fundamentada na falta de recolhimento do FGTS por parte do empregador, o que caracteriza descumprimento das obrigações contratuais, motivo previsto na CLT como causa para rescisão indireta. E uma bancária do Santander com deficiência auditiva conseguiu receber indenização por dano moral por ausência de intérprete de Libras em reuniões da empresa. O caso foi julgado pela 6ª turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, reduziu de R$50 mil para R$5.000 o valor da indenização por dano moral a ser pago pelo Santander à bancária. A mudança teve como base depoimento de testemunha que afirmou que não havia intérprete de Libras em apenas algumas reuniões mensais. O banco recorreu da decisão, alegando ausência de prova de dano moral. Já a trabalhadora entrou com agravo para tentar aumentar o valor da indenização. Sobre o pedido da empregada, a relatora na 6ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, observou que a jurisprudência do TST só admite revisão do valor da indenização quando a condenação é desproporcional aos fatos discutidos. Em relação ao recurso do banco, a ministra destacou que o TRT confirmou o descumprimento pela instituição dos requisitos de acessibilidade previstos em lei. O entendimento contrário exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da 2ª turma. Uma ex-professora de artes vai ser indenizada por adquirir uma lesão nas cordas vocais. Inicialmente, o TRT de Sergipe não reconheceu a enfermidade da professora como doença ocupacional e negou a indenização. Já no TST, a ministra Maria Helena Malman, relatora do recurso da professora, disse que, embora o regional tenha negado o pedido, é preciso considerar que o controle sobre toda a estrutura, direção e dinâmica do estabelecimento empresarial é do empregador. Nesse sentido, estão configurados todos os elementos necessários para justificar a reparação moral. Assim, a turma restabeleceu a sentença que havia condenado a escola ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais e teve destaque na página do TST no Facebook. A artista plástica e professora Maria Cecília comentou que todos esses profissionais correm esse tipo de risco. Ela disse ainda que até já precisou fazer tratamento. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você, tem alguma dúvida trabalhista? Publique a sua pergunta nas redes sociais com a hashtag #QueroPost, que a gente responde para você. E a dúvida publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost é do Diego. E ele quer saber se o trabalhador tem direito a faltar ao trabalho sem prejuízo no salário quando prestar exame vestibular. Ele também quer saber se vale para o Enem. Vamos conferir. Amanda fez o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, em 2015. Ela trabalhava e faltou ao serviço para fazer a prova. Para não sofrer nenhum desconto no salário, conversou com chefes e pediu para ser liberada. Eles aceitaram muito bem, acataram a ideia e falaram que era da empresa mesmo dar uma folga pro funcionário no dia que ele vai fazer alguma prova. A jovem foi aprovada em 2 universidades federais. Hoje, cursa o 4º semestre de jornalismo. Criado em 1998, o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, cada vez mais atrai estudantes tanto da rede pública quanto da rede particular. O motivo é que muitas faculdades passaram a considerar as notas do Enem como critério para selecionar candidatos. Mas o candidato que trabalha domingo tem direito de faltar o serviço para fazer a prova? O artigo 473 da CLT prevê que nos dias em que o empregado estiver comprovadamente realizando prova de vestibular para o ingresso em estabelecimento de ensino superior,
ele poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário. Como a lei não menciona o Enem, há muito candidato que fica em dúvida, sem saber se tem esse direito. O problema aqui é que o Enem não existia quando essa norma foi introduzida na CLT. Mas todos nós sabemos que hoje em dia o Enem é utilizado como um exame em que se baseiam muitas instituições públicas e privadas de ensino superior para definir o acesso aos cursos que elas ofereçam. Sendo assim, sendo o Enem, então, uma prova que serve também como instrumento de seleção de candidatos para cursos superiores, me parece absolutamente razoável estender o direito à falta justificada também para os casos de ausência para a realização do Enem. E digo mais, como o Enem é um exame unificado e utilizado por muitas instituições, essa interpretação ela é até benéfica, de certo modo, ao empregador, porque o empregado com ausência apenas para aquela prova, atualmente isso envolverá 2 dias de provas, ele estará tendo a possibilidade de acesso a diversas instituições. Quando no ambiente anterior à existência do Enem, nós poderíamos ter uma situação em que o empregado estaria se ausentando com muita frequência no final e no início de cada semestre letivo para realizar diversos exames vestibulares. O juiz explica ainda ser necessário que o trabalhador comprove que realmente precisou faltar para fazer a prova. Eu acho muito razoável exigir que pode ser um espelho retirado do computador, um boleto bancário que conste claramente a inscrição e também um comprovante de realização do exame, seja pelo seu resultado, por uma planilha de notas ou coisa que o valha, para evitar qualquer estratégia do mal empregado que use o vestibular como subterfúgio para poder se ausentar do serviço. Evidentemente, não foi para essa situação que a lei concebeu essa ausência justificada. Agora, se o trabalhador fizer tudo certinho e mesmo assim for penalizado, o juiz orienta o que fazer. Ele pode levar a uma denúncia em que se garante o anonimato ao Ministério do Trabalho, ao órgão local do Ministério do Trabalho, pode provocar o seu sindicato para que atue, pode, se a coisa é algo repetitivo, que envolve outros empregados também, o Ministério Público do Trabalho pode intervir e também pode ele mesmo ajuizar uma ação trabalhista, se necessário, perante a Justiça do Trabalho, para inibir esse tipo de comportamento que é, como já disse, totalmente ilícito. E no próximo bloco, seminário no TST discute prevenção de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Voltamos com Revista TST. E veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O plenário do Senado Federal aprovou a indicação do desembargador Breno Medeiros para ministro do Tribunal Superior do Trabalho, com 52 votos favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção. Ele vai ocupar a vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do ministro Barros Levenhagen, que ocorreu em agosto deste ano. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveu no TST uma audiência pública para discutir questões técnicas, científicas, econômicas e sociais relativas à realização de acordos trabalhistas extrajudiciais a partir das alterações promovidas pela reforma trabalhista. Com a entrada em vigor da nova lei, patrões e empregados poderão realizar acordos e submetê-los posteriormente à Justiça. As 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho começaram a operar com o Processo Judicial Eletrônico, PJE. Os recursos de competência das turmas recebidos dos TRTs vão ser processados no PJE de forma gradual, em quantitativo a ser estabelecido pela presidência do TST. Já as tutelas cautelares antecedentes de competência das turmas vão ser recebidas apenas por meio do PJE. Essa foi a 4ª
quarta fase de implantação do sistema no TST. A previsão é que até fevereiro do ano que vem, o PJE esteja em pleno funcionamento em todo o tribunal, com todos os órgãos da Corte Trabalhista utilizando a ferramenta. A Secretaria de Comunicação e a Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho abriram um novo canal de atendimento à sociedade, as redes sociais do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Agora, as dúvidas manifestadas pela internet são respondidas diretamente pela ouvidoria. As redes sociais do TST e do CSJT recebem, em média, 30 mensagens inbox por dia. A maior parte delas é sobre andamento de processos ou questões como aposentadoria e denúncias trabalhistas. E fique ligado! Estão disponíveis no canal do TST no YouTube vídeos com a íntegra das palestras do Jornada Jurídica. O evento promove estudos sobre tópicos relevantes do novo Código de Processo Civil e sua interação com o processo do trabalho. Quem tiver interesse em assistir aos vídeos, basta acessar youtube.com/TST. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizaram no TST o 4º Seminário Internacional do Trabalho Seguro, que este ano teve como foco os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Juristas, médicos, acadêmicos e especialistas nacionais e internacionais participaram do evento. Alcoolismo, ansiedade, estresse, síndrome de burnout, distúrbios do sono, dependência química e depressão. Essas são as principais doenças relacionadas aos transtornos mentais adquiridos no ambiente de trabalho. E foi esse o tema abordado durante o Seminário Internacional Trabalho Seguro deste ano. O trabalhador sofre discriminação, preconceito em razão da doença e tem um número grande subnotificada em razão do preconceito, né? Durante os 3 dias de evento foram realizadas palestras, painéis, apresentações teatrais. O seminário discutiu, entre outros temas, a responsabilidade civil nas doenças ocupacionais, a relação entre adoecimento e ambiente de trabalho e tutelas judiciais sobre a saúde mental do trabalhador. Esse 4º Seminário Internacional de Trabalho Seguro vai centralizar a análise dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, especialmente as questões que mais têm gerado controvérsias, que são estresse, depressão e ansiedade. O 4º Seminário Internacional Trabalho Seguro foi aberto pelo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Hoje, uma das causas maiores de problemas no trabalho são os chamados transtornos mentais, exatamente fruto do estresse ao qual nós somos submetidos, todos nós. Se nós conseguimos encontrar o caminho das pedras para fazer do nosso ambiente de trabalho um ambiente mais saudável, de relacionamento, de enfrentamento em equipe de problemas, nós vamos sair todos ganhando. O evento iniciou com a conferência Prevenção de Riscos Psicossociais na Espanha. Avanços e Desafios, ministrada pela professora titular da Universidade de Sevilha, Maria Teresa Miró. Ela mostrou como o tema tem sido abordado no mercado de trabalho espanhol. A professora falou sobre a importância dessa troca de experiências entre os países. Para mí un gran honor que me hayan invitado a participar en este seminario y en especial en realizar la conferencia de apertura. Yo espero que este seminario sirva para concienciar sobre el problema de la salud mental en el trabajo y sirva como foro de debate, de intercambio de ideas, de opiniones para intentar avanzar hacia la prevención de los riesgos psicossociales. Quem também se apresentou durante o seminário foi o francês Augustin Eman, professor da Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade de Nantes. Ele abordou o tema da saúde física à saúde mental, evolução e impactos jurídicos. Quando estudamos a saúde mental, é uma maneira de mostrar que o ser humano é único. O ser humano não é dividido entre
o corpo, o espírito, o que seja. O seminário contou também com a participação do Dr. Michele Squeglia, professor de Direito Previdenziário da Universidade di Milão, na Itália. L'importanza di seminari internazionali di questo tipo è di tutta evidenza. Come ho più volte ribadito nella mia relazione, la materia dei rischi psicosociali, dello stress lavoro correlato, hanno necessità di essere quantomeno divulgato, quindi deve essere condiviso, un tema condiviso che richiede la partecipazione di tutti i soggetti che sono coinvolti. Durante os 3 dias de evento, passaram aqui pelo plenário do Tribunal Superior do Trabalho mais de 1.500 pessoas. Esta foi a 4ª edição do Seminário Internacional Trabalho Seguro, evento promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o TST. Além de professores, juristas, acadêmicos, médicos também participaram dos debates e palestras. Para a coordenadora do Seminário Internacional Trabalho Seguro, ministra Maria Helena Malman, esse foi o diferencial do seminário. Esses 3 dias eles foram significativos, trouxeram muitas pessoas interessadas em diversas áreas, não como participantes, na condição de participantes, o que revela que há um interesse muito grande de diversos setores. O seminário foi aberto ao público, que aprovou a iniciativa. Os assuntos aqui tratados eles são atualíssimos. Um evento de qualidade e de grande valia. E vamos conferir os destaques da próxima edição do programa Jornada, que faz um giro pelo país mostrando as ações e projetos da Justiça do Trabalho. E quem conta pra gente é a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada desta semana, teremos uma reportagem especial sobre fofoca no ambiente de trabalho. Vamos saber até que ponto espalhar determinados assuntos para outras pessoas pode prejudicar um empregado e influenciar negativamente o ambiente de trabalho. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é o AVC, acidente vascular cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, esta é a 2ª principal causa de mortes no Brasil e a 1ª causa de incapacidade no mundo. Em Salvador, Bahia, profissão baiana de acarajé é incluída na classificação brasileira de ocupações. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer o ofício de um ceramista gourmet. Ele fabrica utensílios de cozinha de uma forma bem criativa. Tudo isso e muito mais, Ana, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você. Tá ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.